Ok, então agora nós vamos falar sobre Fênix Negra, o novo filme do X-Men. E eu fui ontem na cabine de imprensa, mas antes de começar essa crítica um pouco mais objetiva, eu quero falar sobre um assunto um pouquinho pessoal. X-Men é um negócio que eu gosto muito desde quando eu sou criança. Eu amava aquele desenho que passava no SBT, era o meu desenho favorito na época. E quando eu fui crescendo e fui descobrindo que X-Men tinha uma metáfora gigantesca sobre doenças mentais, eu me apeguei muito mais a essa obra e sobre esse universo do X-Men. É algo que me emociona muito, e não só pela nostalgia, mas principalmente por essa metáfora. E Fênix Negra tem essa metáfora, elevada à enésima potência. Eu, inclusive, chorei muito em Fênix Negra, mas não é porque o filme é bom e não é todo mundo que vai chorar no filme, mas é porque tem alguns diálogos pontuais que mexeram lá dentro através dessa metáfora dos poderes como doenças e algo que você não controla. Dado esse aviso, vamos começar agora a crítica realmente. Ambientado em 1992, o filme dirigido por Simon Kinberg acompanha a recente visibilidade que os mutantes têm como heróis, não só nacionais, mas mundiais. Inclusive tem não é um easter egg, mas uma coisinha bem legal, que aparentemente alguns meninos na favela no Rio de Janeiro assistindo os X-Men, e foi bem legal. Devido a esse reconhecimento, o próprio presidente dos Estados Unidos chama os X-Men para poder ajudar em uma missão lunar que falhou. A missão lunar estava indo para a Lua e aconteceu alguma falha em pleno espaço sideral e os astronautas precisam de resgate. O professor Xavier escolhe a dedo alguns mutantes para ir ajudar nessa missão. Mas no meio dessa missão, uma tempestade solar atinge a Jean Grey e é engolida por ela. A partir dessa explosão solar, a Jean Grey começa a se sentir muito mais poderosa do que o normal, e ela já era muito poderosa, e acaba machucando alguns amigos próximos, e isso deixa ela muito mal. Ela também começa a descobrir algumas mentiras do Xavier sobre o seu passado traumático, e aí ela vai em busca de respostas. Todo esse descontrole da Jean Grey acaba destruindo o que o Xavier tanto lutou para alcançar, que foi esse reconhecimento dos mutantes como amigos e não ameaça. E aí, em paralelo a esses dilemas da Jean Grey e sua busca por respostas, nós temos uma trama um tanto controversa, que é algumas criaturas, elas vêm ao planeta Terra em busca de um grande poder, e elas não descansam até encontrar esse poder para poder colonizar o planeta. Eu particularmente acho que não cola nem um pouco essa ideia de alienígenas no universo de X-Men. X-Men é a primeira franquia de super-heróis e nós temos filmes excelentes como Primeira Classe, e nós temos filmes péssimos como aqueles, não sei se é o Dia de Futuro Esquecido ou é o Apocalipse, que é muito ruim, mas eu acho que os dois não são muito bons. E isso mostra que foi uma franquia muito mal planejada, ao contrário do MCU, que foi realmente muita preparação e muito planejamento. Mas ignorando essa cronologia de X-Men como uma franquia e se concentrando apenas em Fênix Negra, nós podemos dizer que esse filme tinha muito potencial. Nós temos atuações impecáveis de um elenco incrível. Nós temos Michael Fassbender, James McAvoy, Sophie Turner. A gente tem grandes atores e 2 primeiros atos maravilhosos. O início e o meio do fim foram as partes em que eu disse, né, que eu chorei e que eu me emocionei, que estava sendo tudo muito bem construído, mas o final é grandemente decepcionante. A Sophie Turner tá particularmente maravilhosa, e a construção da Jean Grey também tá muito bem feita, e isso talvez tenha sido porque a atriz, né, eu li que essa atriz, ela fez uma grande pesquisa sobre doenças mentais para viver esse papel. E isso é visível no filme. Mas apesar desse grande acerto, o filme perde ritmo e acaba decepcionando por causa do vilão bidimensional com uma motivação super clichê, dominar o mundo. Eu tô cansada disso, não sei vocês, mas um vilão que quer dominar o mundo. Acho chato. Agora tem uma coisa que eu queria falar, mas eu não sei se foi porque eu assisti em IMAX, em 3D, numa sala com o melhor projetor da América Latina, ou se realmente os efeitos estão mais belos do que o normal.
Eu achava lindo as coisas do espaço e tem muitas partículas no filme. E eu achei mais bonito do que normalmente é. Porque os efeitos especiais hoje em dia eles são muito bem feitos. Mas esse eu achei mais do que o normal. Só que daí, de novo, não sei se foi por causa da sala que eu assisti ou se realmente os efeitos visuais estão on point. Ou seja, o roteiro e a direção do Simon Kinberg é instável. Ao mesmo tempo que ele constrói personagens muito bem construídos, como a Jean Grey, e diálogos belíssimos que me emocionaram muito, ele também constrói personagens rasos, com motivações fracas, como o vilão. Por fim, podemos dizer que, infelizmente, os grandes acertos de Fênix Negra não compensam os erros bobos, porque foram erros muito bobos de roteiro. E no todo, né, na franquia do X-Men, esse é um filme mediano, né? Teve melhores e teve piores. Então é isso, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.